O planeta Terra é um lugar extremamente grande. São mais de 200 países espalhados ao redor do mundo, com povos, culturas, costumes diferentes de um lugar para o outro. Mas uma coisa que tem em todos os cantos do planeta são histórias misteriosas, histórias que nunca foram desvendadas, mistérios insolucionáveis e coisas que foram ditas por videntes que mexem com a mente da população. Qualquer civilização do mundo hoje em dia já ouviu falar pelo menos uma vez sobre alguma história do fim do mundo. Histórias que contam desaparecimentos nunca solucionados, avistamentos de OVNIs, avistamentos de criaturas. Histórias misteriosas é o que não falta nesse planeta gigante em que vivemos, não é verdade? E muitos desses assuntos misteriosos acabam mexendo com a imaginação das desaparecimentos estranhos, avistamentos de criaturas, OVNIs, casos sobrenaturais que nunca foram desvendados. Tem várias histórias que mexem com o imaginário da população, seja só de um país ou de alcance global, que mexe com todos do planeta Terra. Sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida, um dos assuntos que mais causam no mundo todo de uma vez só são assuntos referentes ao fim do mundo, ao fim da humanidade. E não é à toa que todos os anos, exatamente todos os anos, algum assunto relacionado ao fim do mundo circula pelas redes sociais. Tenho certeza que algum de vocês já se deparou com alguma notícia no Facebook, no Twitter, seja qual rede social for, sobre alguma notícia relacionada ao fim do mundo. Todos os anos somos apresentados a algumas datas que foram previstas por videntes, por médiums ou por alguma outra coisa, sobre uma data que possivelmente será o último dia da humanidade. E já passamos por tantas datas sobre o fim do mundo que a gente nem liga mais para alguma data que aparece na rede social. Tem tantas datas que já foram previstas sobre o possível fim do mundo, fim do planeta Terra, que a gente já nem liga mais. E alguns casos de fim do mundo ganham tanta proporção que acabam gerando até filmes, como foi o caso da data que seria o fim do mundo em 2012. Esse fato gerou uma repercussão mundial, sobre o fim do mundo. Foi um fato que virou filme, Quem não se lembra que lá em 2012 o mundo todo ficou preocupado sobre o possível fim do mundo, que foi previsto pelo calendário maia, que o último dia da humanidade seria no dia 21 de dezembro de 2012, Mas na verdade é que o calendário maia tinha a data só até o dia 21 de dezembro de 2012 e isso não significaria que os maias tinham previsto o fim do mundo para essa data. Mas realmente, cada ano que passa, novas datas são apresentadas para a gente como possível fim do mundo e a gente acaba relevando, porque até agora não aconteceu nenhum fim do mundo. É verdade. E entramos em 2019 e é claro que esse ano não poderia ficar de fora dos anos em que surgiram datas para o fim do mundo. Para quem fica mais atento aí nas redes sociais, no mundo da internet, já deve ter ouvido falar sobre a data limite, que aconteceria agora no ano de 2019. Essa data, conhecida como data limite, foi prevista por ninguém menos do que Chico Xavier. De acordo com a previsão do médium brasileiro Chico Xavier, a data limite da humanidade seria no dia 20 de julho de 2019, ou seja, hoje. Mas o que é essa data limite prevista por Chico Xavier? O que realmente vai acontecer nesse sábado, dia 20? Será que finalmente vai ser o fim do mundo? É isso que vamos ver hoje no primeiro episódio do Descote Mistérios do Mundo. Antes da gente se aprofundar mais sobre o que é essa data limite prevista por Chico Xavier, a gente precisa entender um pouquinho sobre quem foi Chico Xavier. Chico Xavier foi um dos mais importantes expoentes do espiritismo no mundo, sendo considerado o maior do Brasil. Nasceu em Pedro Leopoldo, uma cidade com cerca de 64 mil habitantes na região metropolitana de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Chico Xavier se tornou o escritor brasileiro de maior sucesso comercial da história, tendo psicografado mais de 450 livros
e vendido mais de 50 milhões de exemplares. E um fato marcante sobre Chico Xavier é que ele cedia todos os direitos autorais dos livros para instituições de caridade, ou seja, todo o dinheiro que a venda desses livros arrecadavam eram doadas para essas instituições de caridade. Chico Xavier não ficava com nada do dinheiro que era arrecadado com a venda dos livros, né? Era tudo doado para instituições de caridade. Quarta-feira, 26 de junho. Esta é a última imagem de Chico Xavier antes da morte por parada cardíaca no domingo. Um dos fatos que chamaram a atenção na sua morte foi que Chico Xavier sempre dizia que iria desencarnar em um dia que os brasileiros estivessem muito felizes e em que o país estivesse em festa. Assim, o seu desencarne, não causaria tristeza. E adivinham só o que estava acontecendo no Brasil no dia da morte de Chico Xavier. Todo mundo quer que o Kaká entre! No Brasil! Porque acabou! Acabou! E realmente Chico sempre dizia que sua morte seria num dia que o Brasil estaria festejando, estaria feliz. E foi justamente no dia em que o Brasil foi campeão do mundo pela 5ª vez na Copa do Mundo, lá da Coreia, do Japão, foi nesse exato dia que Chico Xavier faleceu. Mais pra frente eu vou fazer um vídeo sobre a história de Chico Xavier, tudo que ele fez enquanto estava aqui vivo entre nós, todos os seus feitos, as polêmicas que envolviam o nome dele. Em breve eu vou fazer um vídeo contando tudo sobre a história de Chico Xavier, porque vale a pena. Devido à sua mediunidade, Chico Xavier fez algumas previsões que se concretizaram e algumas bastante polêmicas. E ultimamente, uma das previsões feitas por Chico Xavier vem ganhando repercussão, principalmente aqui no Brasil. Mas ao contrário do que todo mundo, a maioria pelo menos das pessoas estão pensando, essa data limite não representa o fim do mundo como era previsto para acontecer em 2000, em 2012 e em tantas outras datas aí que passamos, Essa data, na verdade, é o final de um prazo que foi dado para a humanidade evoluir, para a humanidade aprender a conviver em paz, sem guerra, sem conflitos. Então, é um prazo que vai chegar ao final nessa data limite. Vamos entender melhor o que é esse prazo que foi dado para a humanidade. Durante a sua vida, Chico Xavier fez algumas amizades, alguns amigos que acabaram ficando bem próximos dele. E esses amigos próximos acabaram se tornando reprodutores das mensagens que eram transmitidas por Chico. Ou seja, Chico Xavier transmitia a mensagem aos seus amigos próximos e esses amigos mais próximos transmitiam a outras pessoas. E dentre esses amigos mais próximos de Chico Xavier, 2 deles ficaram bastante conhecidos por trazer à tona algumas previsões que foram feitas por ele, Geraldo Lemos e Marlene Nobre. E dentre essas previsões que foram trazidas à tona por esses amigos de Chico Xavier, está a data limite, que na verdade é um aglomerado de previsões feitas por Chico Xavier e que vieram à tona graças a Geraldo Lemos e Marlene Nobre. Para quem conhece bem a história de Chico Xavier, sabe que ele tinha uma visão peculiar para a ciência, Desde que o homem pisou na Lua, Chico vem dizendo que algumas forças extraterrenas estão observando a humanidade para ver até onde a gente consegue ir. E essas forças extraterrenas ficaram preocupadas com uma coisa que foi inventada pelo homem e utilizada principalmente na Segunda Guerra Mundial, a bomba atômica. Com essa grande ameaça de destruição que o homem passou a possuir, as forças extraterrenas começaram a se preocupar. E quando o homem pisou na Lua, anos depois de que as bombas atômicas foram inventadas, decidiram que se não houvesse uma intervenção aqui na Terra, a humanidade iria se destruir. Então, de acordo com as previsões feitas por Chico Xavier, as revelações que foram feitas para Chico Xavier, essas forças, essas potências celestes, iriam fazer uma reunião para decidir o futuro da humanidade. E essa reunião seria no dia 20 de julho de 1969, exatamente no dia em que o homem pisou na Lua pela primeira vez. Então, nessa reunião, as potências celestes decidiram dar um prazo de 50 anos para a humanidade evoluir, para a humanidade aprender a conviver em paz, E essa data, esse prazo de 50 anos, começaria a ser contado a partir daquele dia em que o homem pisou na Lua,
no dia 20 de julho de 1969. E nesses 50 anos a humanidade estaria sendo vigiada, estaria sob vigia dessas potências celestes, né? Principalmente por conta dos testes nucleares que foram feitos depois das explosões que destruiu Hiroshima e Nagasaki, no Japão, lá no finzinho da Segunda Guerra Mundial. E olha só que interessante, especialistas afirmam que após as explosões das bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki, lá no Japão, verificou-se um aumento considerável na aparição de OVNIs após testes nucleares. Então esses especialistas começaram a perceber que nos locais onde aconteciam testes com bombas nucleares, aumentava a visualização, a aparição de OVNIs, de objetos voadores não identificados, de UFOs. Será que essas aparições de UFOs, de OVNIs, seriam essas potências celestes nos observando? Então, pouco tempo depois das explosões, das bombas nucleares no Japão, Chico Xavier confidenciou a seus amigos mais próximos que aconteceria essa reunião com as potências celestes e que seria dado esse prazo de 50 anos para a humanidade evoluir moralmente e conseguir conviver em paz, sem ter a necessidade de começar uma terceira guerra mundial, um conflito nuclear. E se a humanidade conseguisse aprender a conviver em paz, ou seja, a evoluir, até essa data limite, o fim do prazo dos 50 anos, a humanidade estaria pronta para evoluir, para entrar em uma nova era de novas descobertas, de evolução, e várias coisas novas aconteceriam para o bem, da humanidade. E fazendo as contas, para a gente achar essa data limite, que começou a ser contada lá no dia 20 de julho de 1969, se contarmos 50 anos certinho para frente, para o futuro, essa data final, o último dia desse prazo de 50 anos, acontece no dia 20 de julho de 2019, ou seja, hoje. Hoje é o último dia desse prazo de 50 anos que foi dado para a humanidade aprender a conviver em paz, a evoluir moralmente. Mas o que vai acontecer a partir de hoje? Existem dois cenários diferentes, para algumas coisas que podem acontecer a partir do dia de hoje, a partir dessa data limite. De acordo com as previsões de Chico Xavier, poderemos enfrentar um novo colapso entre povos, que seria a Terceira Guerra Mundial. O poder de Deus não cessaria nesse possível combate, e desastres naturais aconteceriam, como terremotos, maremotos, erupções vulcânicas, etc. Poucos lugares do mundo se salvariam, e o Brasil seria um desses lugares. E o nosso país se tornaria a casa de diversos povos da Terra. Ou seja, se a gente for reprovado nesse teste de 50 anos, o mundo entraria em um colapso e uma possível terceira guerra mundial aconteceria. E alguns lugares do mundo estariam a salvo desse colapso, e o Brasil seria um desses lugares que estariam a salvo. E pessoas do mundo todo buscariam abrigos aqui em nosso país. E como a gente começaria a conviver, com diversos povos diferentes, culturas, tudo juntos, a gente teria que aprender a conviver em paz na marra. Ou seja, ou a gente evolui por bem, ou evolui por mal. Porque para vários povos conviverem juntos em um mesmo lugar, é preciso ter novas regras de convivência, para conseguir essa harmonia, conviver em paz, Então essa nova comunidade que surgiria aqui, nesse cone sul da América, na América do Sul, aqui no Brasil, teria que construir novos conceitos para conseguir viver em paz. Então a evolução chegaria depois desse colapso desse mundo, colapso que poderia ser a Terceira Guerra Mundial. Mas e olhando pelo outro lado? E se as potências celestes decidirem que a humanidade conseguiu evoluir moralmente, conseguiu aprender a conviver em paz? O que vai acontecer nesse caso? A humanidade será premiada com a descoberta de cura de doenças graves, que até hoje são consideradas incuráveis, e outros avanços até então nunca vistos ou imaginados pelo homem. Além de que, entre nós, os terrestres, seres de outros planetas viverão entre nós, e eles cooperarão com a nossa evolução. E assim a gente vai entender melhor o universo. Então, se formos aprovados, a evolução da humanidade será uma coisa extraordinária. Vamos alcançar curas para doenças que eram consideradas incuráveis, novas tecnologias que ajudarão a sobrevivência humana. Passaremos a entender melhor como funciona o universo e colonizaremos a Lua e até poderemos mudar-nos para outros planetas. E
outros seres que vivem no universo, né, seres extraterrestres, passariam a conviver entre nós, aqui com a gente. E esses seres que são considerados mais evoluídos, né, que possuem uma evolução mais amplificada do que os seres terrenos, né, ajudariam a humanidade a evoluir ainda mais. Se essas coisas irão acontecer ou não, não sabemos, né? A data limite chegou, hoje é o último dia do prazo de 50 anos que foi dado para a humanidade, por isso que essa data ficou conhecida como data limite. E essa previsão, né, de acordo com os amigos de Chico Xavier, foi uma revelação feita pelo próprio Jesus Cristo, que usou ou vários espíritos diferentes para transmitir essa mensagem a Chico Xavier. E Chico transmitiu aos seus amigos, que transmitiu para o restante da humanidade. E logicamente, se essas coisas vão acontecer mesmo, caso elas aconteçam de verdade, não é uma coisa que vai acontecer já a partir de amanhã, a partir de domingo, já assim. Hoje estamos aqui e amanhã o mundo vai ser destruído caso a gente seja reprovado, e amanhã já é anunciada a Terceira Guerra Mundial. Ou, se formos aprovados nesses testes, a partir de amanhã a gente já vai ver os nossos irmãos de outro planeta descendo com os seus discos voadores no quintal da nossa casa. Não vai ser assim. São coisas que acontecerão gradativamente, de pouco em pouco, no decorrer dos anos que vem aí pela frente, né? Não assim já de imediato. Mas e aí? Você acredita na data limite? Você acredita nas previsões feitas por Chico Xavier? Você acha que a gente vai entrar numa nova era a partir de hoje? Ou estamos à beira de uma nova guerra mundial? Meu nome é Danilo Scott e esse foi o primeiro episódio do The Scott Mistérios do Mundo. Te vejo na próxima, hein? Tchau, tchau.